Olá a todos, bem-vindos a bordo. Com oferecimento de ACL Cargo, PGLock e Vento International, está no ar o Sem Calado. Meu nome é Emerson Dias e ao meu lado está o Evaristo Garcia. Como vocês já sabem, aqui no Sem Calado, toda semana a gente recebe um convidado especial para falar sobre logística. E são grandes profissionais, grandes atores dessa área que traz tanto crescimento para o nosso país. E o nosso convidado de hoje, Vavá, você tem uma coisa para falar dele? Vamos ter hoje uma aula de logística internacional aqui, logística rodoviária, ferroviária, multimodal. Mas antes, se inscrevam no canal, curtam e ativem as notificações. É isso aí. Então, seja muito bem-vindo a bordo, Clóvis Veslin. Bem-vindo, doutor Clóvis. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui e certamente essa conversa é sempre uma conversa muito produtiva, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso processo, sobre a logística, conforme o Larissa falou, e sobre o nosso dia a dia, né? É sempre uma oportunidade de a gente tentar inspirar pessoas para que amanhã depois a gente possa ter outros profissionais aqui sentados nessa cadeira e que essa nossa rotina seja uma rotina contínua. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a você, e eu estava conversando com o Vavá antes, né? Para nós é um momento especial, porque vai ser muito rico o programa hoje, porque a quantidade de conhecimento que você vai poder compartilhar com todo mundo aí é muito legal. Você é o rei da logística. Uma honra. Menos, mas enfim, a gente tenta fazer a nossa parte, né? São como eu estava falando antes do iniciar o programa, são mais de 25 anos de atuação na logística, então isso certamente traz uma bagagem para a gente e de uma certa forma a gente consegue contribuir, em especial com essa geração mais nova, que certamente tem muito mais energia do que nós, sim, mas que também precisa um pouquinho dessa nossa experiência para não cometer os mesmos erros que a gente já cometeu. Com certeza. Mas vamos lá. De onde você é, Clóvis? Com esse sobrenome Veslin. Então, eu sou oriundo do interior do Paraná, uma pequena cidade chamada Salto do Lontra, fica no sudoeste do Paraná. Sim. Lá nasci, me criei, fiquei até meus 18 anos de idade. Sou filho de agricultores, trabalhei na roça até meus 18 anos. Saí da agricultura aos 18 para fazer faculdade, depois regressei para o sítio com minha falecida mãe, trabalhei mais um tempo, então eu sou oriundo eu sou fruto da terra, né? Sou fruto daquela geração que colocava a mão na massa. Aprendi muito a contribuir com as pessoas, com o meu aprendizado, então saí, voltei, é uma região muito pobre, uma região muito carente, então eu fui fazer faculdade, voltei, tinha uma boa admiração das pessoas, dos meus vizinhos de sítio, pelo fato de eu ter uma certa cultura a mais, que para mim não era, eu dizia assim, não é nada, mas assim, as pessoas enxergavam em mim um elo de referência, isso me fez com que eu tivesse que retribuir aquele conhecimento que eu fui aprendendo, então sempre tive muito envolvido nas partes de sociedade, tentando ajudar em grupos, catequese, igreja, sempre fui muito participativo, Grêmio Estudantil, União Municipal, União Estadual de Estudantes, então eu sempre fui muito ativo, tive muita voz nesse segmento, justamente para tentar impulsionar as pessoas a seguirem um caminho. E aí, mais tarde saí, casei, tive minha primeira filha, e aí é uma dupla sertaneja, a tua filha? Exato, a Mayra e a Maiara, exatamente. Nasceu a Mayra, a mais velha, hoje não mora mais comigo, ela mora na Austrália, em Adelaide, sul da Austrália, até tive o prazer de visitá-la recentemente, passei o Natal e o Ano Novo com ela. Que legal. E aí, em um determinado momento, eu entendi que não era a minha contribuição na agricultura já tinha dado e que eu devia buscar um outro caminho para a minha vida. Saí do sítio, deixei a minha falecida mãe ainda no sítio e saí da minha cidade de Salto do Lontra, fui para uma cidade próxima, chamada Francisco Beltrão, onde
tem uma unidade da Sadia, hoje BRF. E entrei a trabalhar na Sadia, então, em 13 de fevereiro de 1998, no dia do meu aniversário. Um presente de aniversário. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. O dia que o mosquitinho da logística me mordeu. Exatamente. E dali as coisas foram conspirando para o meu crescimento dentro da companhia e aprendizado. E estou onde estou hoje. Pô, que legal. E como foi na época de Sadia, né? Ao longo daquela transição que teve a compra e a fusão e se tornou o grupo BRF, foi bem tranquilo? Como que foi? Assim, toda transição, ela gera uma certa impaciência para os profissionais. E não foi diferente, em especial para os profissionais da Sadia. Se vocês lembrarem um pouquinho a história, um ano antes da Perdigão comprar a Sadia havia feito uma oferta de compra da Perdigão. Então, quando a Sadia fez uma oferta, que chamaram oferta hostil de compra, uma oferta sem acordo de compra da Perdigão, gerou um certo ruído ali. As duas empresas sempre foram concorrentes, as duas empresas são oriundas do oeste catarinense, então cresceram sendo concorrentes, né? E aí sempre existia essa rivalidade entre Sadia e Perdigão. Então, em um ano a Sadia tentou comprar a Perdigão, não deu. No segundo ano, no ano seguinte, a Sadia teve aquele problema com os derivativos, lá em 2008, melhor dizendo. Sim. E aí, em seguida, a Perdigão comprou a Sadia. Vários profissionais que eram da Sadia acabaram indo para o mercado, porque não se adaptaram à nova cultura da empresa que foi construída, né, a BRF, e alguns permaneceram. Acho que talvez os mais resilientes à mudança acabaram permanecendo. Eu fui um dos que permaneci. Legal. Então, naquele momento de transição, eu estava lá, estava ainda na época em Paranaguá. Eu comecei em Francisco Beltrão, fui transferido para Paranaguá. Eu estava em Paranaguá e tive a felicidade de, naquele momento da transição, eu ter uma oportunidade de crescimento. Então, eu saí de uma função de supervisor, que eu estava até então, para uma função de gerente de operações. Então, a minha primeira experiência como gerente de logística foi exatamente na BRF. Então eu deixei de ser Sadia, passei a ser BRF e assumi a gerência. Então eu cuidava das operações portuárias da BRF no Paraná e São Paulo. E nós tínhamos uma divisão, né? A Viviana Garrido, que era a minha par, cuidava de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e eu cuidava do Paraná e São Paulo. E lá em Paranaguá a movimentação era imensa, né? Não só da BRF, mas o frango e o suíno, ele é muito presente no estado do Paraná e Santa Catarina, né? Ao passo que Santos é muito presente a carne bovina. Sim. Mas então, assim, a movimentação, a quantidade de contêineres, a movimentação é muito grande nos portos do sul. E a BRF era o maior exportador na ocasião de proteína, então não era diferente, né? Nós tínhamos muita movimentação, tanto em Paranaguá quanto em Itajaí. Eu lembro que eu atuava na MSC e assim, tinha até pulmão de contêineres dentro da Embrarife para a BRF, né? E aí era a Viviane, bem lembrado, né? Isso. Ela que coordenava lá com o pessoal comercial da MSC. Leandro Vilarinho, um abraço lá. Penou, hein, cara? Leandro, nosso amigo, esse ajudou bastante também. Tem muito que agradecer ao Leandro. Ele foi um parceiraço no tempo de MSC. É verdade. E quanto tempo você permaneceu em Paranaguá? Então, eu vim transferido para Paranaguá em 2001, eu entrei em 98, vim transferido para Paranaguá em 2001. Vim primeiramente na logística da fábrica de margarinas, não estava na exportação, então eu saí da logística da expedição do frigorífico de aves de Francisco Beltrão para assumir a supervisão de expedição da fábrica de margarinas de Paranaguá, onde faz a Qualy, a Deline, a fábrica de margarinas da Sadia, em 2001. Então aí eu fiquei de 2001 a 2012 em Paranaguá. Ali existem diversas atividades, atuei em Antonina com os portos, com a operação dos navios breakbook para a Rússia. Quando começou o porto lá, eu fui transferido para lá, cheguei a morar em Antonina, voltei para Paranaguá. Então eu tive um bom período, 11 anos de vivência em Paranaguá.
Depois de 2012 que eu acabei fazendo uma transição na minha carreira da logística mercado externo para a logística mercado interno. Então eu tive um período ainda dentro da BRF que eu saí da exportação e fui atender o mercado interno. Então eu assumi, eu assumi como gerente regional de logística, bem na época quando estava fazendo as integrações das marcas. Até então cada marca, a distribuição da Sadia era em um centro de distribuição, da Perdigão em outro, da Batava em outro. Eu assumi bem naquela fusão, naquela junção entre as marcas para tentar colocar as 3 marcas dentro de um único centro de distribuição. Então isso foi em 2012 e eu fiquei até início de 2014 respondendo pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eram 7 centros de distribuição, 700 e pouquinhos colaboradores na equipe, para poder fazer o mercado interno. Eu peguei 2 operações nervosas, né? A operação de final de ano, os kits comemorativos, é uma operação muito nervosa. Eu tive a felicidade de atuar nessa operação. É uma bagagem diferente, e, obviamente muito produtiva, mas ele tem ele, diferente do mercado externo, da onde eu vim e de onde eu atuo hoje, o time é diferente. Então, alguma coisa que você não faz ou que você não faz bem feito hoje no mercado externo, você só vai enxergar, você só vai ouvir falar da referência desse problema daqui 30, 40 dias, quando o cliente recebeu o container. No mercado interno, a carga que nós não carregávamos à noite era a pizzaria ligando no dia seguinte que ele não ia abrir porque ele não tinha recebido o pepperoni. Ele não tinha como fazer a pizza, né? Então era algo muito imediato, né? Então, assim, a tua necessidade de reação, você contratar um carro em Curitiba para você levar uma caixa de produto para Londrina porque não tinha tido na noite anterior, você não fez o picking porque você não tinha estoque, o estoque chegou na manhã seguinte e no final do dia a pizzaria, um Pizza Hut precisava de uma caixa de pepperoni lá em Londrina, você tem que colocar num carro para levar de Curitiba para Londrina, porque você tem um contrato. O pessoal acha assim, né? Ele sai da parte de comércio exterior, vai para o mercado interno, acha, agora vai ser uma molezinha, né? Geralmente o pessoal pensa, vai ser rebaixado, né? Mas pela complexidade é totalmente diferente. Né? Eu acho que assim, são complexidades distintas. Eu acho que existem perfis de profissionais que se adequam mais a um tipo de operação e perfis de profissionais que se adequam a outro. Eu entendo que a minha experiência no mercado externo, ela me ajudou no mercado interno e vice-versa. Quando eu tive o prazer de voltar, quando eu saí da BRF e acabei vindo para a JBS, onde eu estou até hoje, a experiência minha no mercado interno, o face-to-face com o comercial, me ajudou muito na condução do processo no mercado externo. Então, eu acho que tudo é um conjunto de informações que você vai assimilando, né? Sim. Isso é o que importa, é você aprender com os teus erros para você não cometê-los novamente, né? E nessa época, aonde era a sua base? Na época que eu estava no mercado interno, a minha base era Curitiba. Sim. Então eu ficava em Curitiba, respondia por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Morava com a família em Curitiba e a minha base era lá. Então subi de Paranaguá para Curitiba, ali 80 quilômetros, né? Eu estava em casa. Fiquei em 2012, 13 e 14 em Curitiba. 2014 eu saí, acabei me desligando da BRF, vim para um período de transição antes ainda de entrar na JBS, e a família ficou morando em Curitiba. E eu vinha para cá, trabalhava aqui em Cubatão durante a semana. Fiz 42 fins de semana que eu saía. Contei. 42 fins de semana eu saía daqui de Cubatão 17h30 para jantar com a minha família às 21h30, 22 horas em São José dos Pinhais, onde é a minha casa. E foi na época que você trabalhou na empresa de ferrovia, né? Justamente. Então, nesse período que eu saí da BRF, eu fiquei 6 meses. Era para ser 6, acabei ficando 7 meses trabalhando na Brado, logística. Legal. E aí isso é mais uma bagagem que me ajudou muito. Mas como foi essa experiência, né? Porque você veio de algo totalmente diferente. Apesar de ter contato com a ferrovia, mas ali você estava dentro da ferrovia. Como é que foi essa experiência? É você mudar de lado de mesa, porque, assim, eu como BRF, eu era cliente da Brado, então eu fazia transporte de mercadoria. Nós na Sadia iniciamos o transporte de carga refrigerada em container com o projeto Cobra, que era o nome que nós demos para um projeto de carga de 6 containers que saíam na composição da Ferroeste de Toledo e vinha para Paranaguá. Nós fomos os precursores dessa operação, como Sadia. Então, ali eu era cliente da Brado. Em um determinado momento, nesse período de transição,
eu virei fornecedor. E aí os meus pares, os meus concorrentes, melhor dizendo, das outras empresas e até a própria BRF que estava... quem utilizava o serviço, isso, né? que eu deixei, eram nossos clientes. Então você passou a estar do outro lado da mesa para atender. Então tinha armazém, tinha o terminal de Cubatão. É uma visão que novamente, é extremamente produtiva, porque você está acostumado a cobrar o cliente. Você como na posição de cliente, está acostumado a cobrar o fornecedor. Na posição de cliente, você bate na mesa como cliente. Você quer ser... Você exige os teus direitos, você quer ser atendido como cliente. Nada mais justo, afinal de contas, você contratou um serviço. Isso. Mas você não tem a empatia de sentar do outro lado para saber o que muitas vezes impede que o serviço seja executado. Nesse período, eu pude ver o outro lado, a outra face da moeda. Porque na logística as coisas não necessariamente são como você planeja que sejam. Então, constantemente acontece fatos... dificilmente são, né? Eu tenho um ditado que eu falo que o comercial, e aí, sim, o Evaristo me vendeu muita coisa nessa vida, mas eu sempre brinco que o comercial, em especial o comercial de logística, ele vende a mãe e entrega a sogra. Então, aí, nesse momento, eu tive o prazer de entender o que é entregar a sogra, porque muitas vezes o melhor serviço, aquele que você de fato vendeu e que você não consegue entregar, não é porque você não quer entregar. Sim. Você faz todo o esforço possível para entregar exatamente aquilo que o teu comercial vendeu, mas por alguma razão que não está na tua mão, você não consegue entregar. Então aí você tem a frustração de saber como é não ser atendido. Você vê os dois lados agora, porque você via, quando você estava lá na Brado, você via a dificuldade que você tinha. Mas em compensação agora, você sabe o que pode entregar que você não sabia antes. Com certeza. Então a tua cobrança hoje é muito maior do que era antes de você ter passado. Não, com certeza. Esse também é um lado verdadeiro, né? Porque você encontra as fragilidades, você sabe que muitas coisas que diz que não dá para fazer, você sabe que dá, porque você já fez. Sim. Então, E assim, e também deu para você uma bagagem para ter um senso de justiça também no momento de fechar, de comprar, saber até onde você consegue girar aquele parafuso, né? Espremer, né? Isso daí é muito importante, porque até agradeço sempre, você foi um cara muito justo nas negociações, muito aberto. E sempre agradeci, tenho a oportunidade de agradecer agora pessoalmente novamente. Acho que assim, Aí tu pensa assim, puta, era pra ter apertado mais esse cara. Né? Mas não sei se era, Emerson, porque assim, a minha leitura, e assim, eu faço muita negociação, faço até hoje, né, com muitas empresas, inclusive com as companhias marítimas, mas a minha leitura, assim, você tem que apertar até onde dá, mas você tem que... o mundo, ele é cíclico. Então não adianta em um momento que a maré está a seu favor, você não vou apertar muito aqui porque esse é meu parceiro, que lá na frente, quando acontecer o inverso, ele não vai me apertar, ele vai te apertar. Então assim, mas isso é uma relação comercial, então tem que estar muito claro isso, até onde você pode apertar, sem você destruir a relação. Mas a questão da seriedade, a questão da transparência, a questão de você ter, no meu caso, assim, ter a hombridade daquilo que você definiu, você negociou, você cumprir, isso é necessário para que você não estique tanto uma relação a ponto de ela espanar. E a gente vê muitas situações como essas que alguém vai para a mesa para uma negociação e às vezes até por ele não conhecer da operação, que é diferente do que acontece, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, onde quem opera também negocia, porque como a gente conhece a operação, você vai e negocia aquilo que é possível ser feito. Tem modelos de operação, por exemplo, que são bem conhecidos, em que quem compra o serviço logístico não conhece do serviço logístico. Isso não raras vezes dá rupturas do processo, desavenças, inclusive encerramento de contrato abrupto, jurídico. Então nunca tive essa infelicidade de negociar algo que não era possível de ser entregue. Né? É um modelo interessante esse daí, né, do pessoal que conhece a operação negociar. Porque muitas empresas, assim, eu tive uma reunião recentemente, até a pessoa mesmo do compras, ela falou, eu vou só negociar essas tarifas, mas eu não conheço o que você está me explicando. Fica difícil, porque você não consegue colocar a lente que ele precisa enxergar.
Então, é muito interessante esse processo de quem compra ser quem entende. Eu respeito os dois modelos, até porque assim, existe uma necessidade de isonomia, né? Fala, não, quem executa não pode contratar. Tem seu lado verdadeiro isso. Por outro lado, então, o modelo de quem contrata não executa, quem executa não contrata, também ele é verdadeiro nesse sentido, de te dar isonomia. Por outro lado, no mínimo, quem estaria na mesa para negociar, já que ele não executa, ele deveria entender do que ele está negociando, né? E acho que essa é a falha, não é o modelo, é a escolha da pessoa que vai sentar na mesa, né? Concordo. E nós estamos aqui com Clovis Wesslin, que para quem não sabe, ele é um dos principais atores da logística do nosso país. Ele é responsável pela logística internacional do maior produtor de proteína animal do mundo, né, Clovis? Exatamente. E aí, eu tenho muita curiosidade para saber como funciona essa logística, né? Tenho certeza que vocês também, mas quero que vocês aguardem só um minuto que a gente vai fazer a apresentação dos nossos patrocinadores e apoiadores. E daqui a pouco a gente já volta para explicar tudinho sobre como funciona essa maravilhosa logística. O oferecimento aí da ACL Cargo. Luizão, um abraço aí, obrigado pela força. Bruno, tá viajando aí, tá para voltar? Boa. A gente tem que voltar a conversar aí, hein? PGLock, o Pedrão também, um abraço para ele também, que tá sempre com a gente. Avento International, a sua carga aí na mão certa para transporte aéreo, transporte marítimo. Contem lá com o Júnior, empresa sensacional. A Gescom com o Daniel Torma também, um abraço para ele, deve estar lá acredito que deve estar em Campinas hoje, um abraço, Daniel. A Videira Engenharia e Serviços de Refrigeração Naval e Industrial. Marcelão, obrigado pelo apoio aí. Estamos aí com você. E tem pra lá da Delize, né? Delize Salgateria também, salgados artesanais, os melhores da região. A SOC, a Shipperon Container, lá do Rafael Lima, também está conosco. E sucesso esse ano. Sim, e também Postos Portal de Santos também, que está com a gente também desde o início desse nosso projeto aqui. Faltou a Versibox, que entrou recentemente. Não faltou, então fale. Christian, obrigado pelo apoio. Estamos juntos aí, tá? Na venda de containers. Locação e venda de containers. Então agora vamos fazer só uma apresentação formal de todos eles, para vocês possam conhecer, que são parceiros, mas também empresas que a gente pode indicar, porque são de grande confiança, né, Babá? Isso a mesmo. gente já volta, 1 minuto. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. PGLock, transportes e locações de Monk e Guidastes. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio Gescom, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio SOC Shipper On Containers. Videira Engenharia e Serviços em Refrigeração Naval e Comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Avento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta então com Clovis Wesslin, gerente de logística internacional da JBS. E aí ele vai explicar para a gente como funciona a logística da JBS.
Então, acho que a logística ele não é uma ciência complexa, né? Ela também não é lógica, né? Apesar de ser logística, não é lógica. Como se citou, eu trabalho na JBS, na Friboi. JBS é uma empresa com diversos segmentos, e nós podemos citar aqui os dois maiores, né? Nós temos a Seara, a divisão Seara Alimentos, e nós temos onde está situado a produção de aves e suínos, e nós temos a Friboi, que é onde está a carne bovina. Aí nós temos novos negócios, que dentro da divisão novos negócios existem 14 outras empresas que estão dentro dessa divisão. Aí nós temos glicerina, nós temos envoltórios, nós temos diversos outros produtos, peptídeos, diversos outros produtos de exportação. Até o sabonetinho que a pessoa toma banho tem lá atrás, lá se a pessoa virar, ali tem o JBS Lins. Exato, lá. A gente produz muito, nós estamos dentro dos maiores produtores de sabão e sabonete do Brasil, alguns com a nossa marca, outros com marca já consolidada. Isso, que a gente produz para marcas que compram a nossa produção. Mas, enfim, olhando um pouquinho da nossa exportação, da nossa movimentação, da nossa logística da Friboi, a gente tem hoje 35 plantas espalhadas no Brasil que produzem. Cada planta é uma filial exportadora. 35 todas plantas. Habilitadas para a Ásia. Aí nós temos plantas habilitadas para a China, para Chile, Egito, Estados Unidos, Canadá, praticamente todos os mercados onde o Brasil é habilitado, nós temos plantas habilitadas. Ainda tem uma expectativa boa desse ano entrar dois mercados que nós entendemos que são mercados importantes, né? Coreia e Japão. Então, são mercados que talvez possa dar um pouco de volume. Mas, enfim, praticamente todos os mercados a gente já exporta, ou de uma planta ou de outra planta. É claro que é um tanto quanto complexo você atender 35 plantas distintas, e para nós que praticamente estufamos 99% das nossas cargas na planta, nós praticamente não usamos estrutura de armazém. Ele é até um pouco mais complexo, porque eu tenho plantas que estão aqui no estado de São Paulo, tipo Lins, Andradina, que são as mais próximas. Nós temos plantas Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins. Então tem plantas no Brasil inteiro, né? E fora do país também, né? E aí assim, isso pegando as plantas aqui no Brasil. E aí a JBS é muito forte nos Estados Unidos, é muito forte no Canadá, muito em produção de carne bovina em especial, e nos Estados Unidos não só em bovino, em aves também, aves e suínos, é muito forte em ovelha, suíno e bovino na Austrália, na Austrália também, recentemente, falo que estão 2 anos, 3 anos, entrou no segmento do peixe com a UON no salmão, então hoje estão ali disputando à frente da produção de salmão. Então, a empresa vem expandindo a produção de proteína justamente para poder atacar em todos os lados, né? Legal, isso é uma das grandes vantagens competitivas da companhia. E fazer a logística com uma complexidade tão grande assim, cargas que vêm do Brasil inteiro, é óbvio que envolve a necessidade de uma equipe multifuncional, né? Então, nós temos dentro da minha equipe aí hoje 140 funcionários, aproximadamente 140, 137 funcionários em diversos setores, que estão ali, desde o recebimento do contrato colocado pelo comercial, desde a venda, fazendo a reserva junto ao armador, a gestão junto ao depot para a retirada do vazio, o transporte rodoviário para garantir que esse contêiner chegue vazio na planta para fazer o estufamento, depois a descida do contêiner para o porto, se for resfriado, com Ginset. Tudo isso, né? Isso, abastecer o Ginset. E aí, ao longo desse ano, a gente pegou mais um complicador, que é a greve do Ministério da Agricultura, né? Então a gente passou por fases aí que a assinatura do Certificado Sanitário Internacional estava ocorrendo dentro da legislação, ou seja, dentro do protocolo de até 5 dias, depois caiu para 4, veio para 2, voltou para 4. Então, mas isso é um cenário que não só nós, é um cenário que todos estão vivendo. Então, falo assim, as complexidades que nós temos na logística hoje no Brasil, ela é um cenário igual para todos. E aí
aí o que diferencia se você vai conseguir entregar o resultado ou não são as pessoas, porque o processo ele é o mesmo, né? Então nós trabalhamos com as mesmas companhias marítimas, com os mesmos transportadores, com os mesmos portos. O que vai diferenciar se nós vamos ter êxito ou não são as pessoas que estão executando. Sim. É verdade. E aí quando você fala em dificuldades nessa logística, a gente fala no principal que é a infraestrutura. Não só a infraestrutura de estrada, para você transportar essa carga para os portos, mas também nos próprios portos, né? Nós vivemos dois momentos que são dois cenários hoje em terra e em águas que estão bem complexos. Quando você olha o cenário em águas, por exemplo, nós vivemos ao longo desses últimos 2 anos, 3 anos para cá, um certo inferno astral na navegação, né? Sim. A gente passou pela Covid, que destruiu a capacidade operacional dos portos, porque com muitas pessoas afastadas, os portos trabalhando a meio mastro, então navios atrasando tudo quanto é lugar, foi aquele caos que todo mundo conheceu. Aquele frete absurdo, Isso, né? e aí o frete explodiu. Bom, passado a Covid, nós tivemos ali o acidente no canal de Suez, com aquele navio que ficou encalhado. Ever Eu não Given. Isso. Em seguida, aí passado o canal de Suez, que ficou interditado, nós passamos a pegar um momento de estiagem no canal do Panamá, que restringiu a navegação e o cruze de navios de grande porte no Panamá. Então muita carga teve que ser desviada, ou passando em navios de pequeno porte, porque senão não passava. Tinha que transbordar a carga, exato. Então o canal do Panamá, aí depois passamos, aí tivemos o incidente ocorrido no final do ano passado com Israel, e aí o ataque dos podemos chamar de terroristas na península do Iêmen, que não deixaram os navios passar por lá. Então piratas, hoje, né? Isso, os piratas, que hoje não deixam a navegação passar. Então porque hoje a grande navegação ela ocorre em especial para a Ásia e para o Oriente Médio, boa parte dela via Europa, né? Então ela vai até a Europa, faz conexão, vocês bem sabem, desce pelo canal de Suez. Só que hoje os navios não ultrapassam o porto de Jeddah. Então ele pode, por mais que ele desça o canal de Suez, ele vai até Jeddah e volta. Então todas as cargas que iriam de Jeddah para frente, Jebel, os portos árabes que estão do outro lado da península, acabam tendo que passar pelo Cabo da Boa Esperança. Aí você foi mais 2 semanas de navegação. Nossa. E mais num ciclo de um navio que tinha 13 navios em média para fazer um circuito Ásia, um por semana, em torno de 13 navios no circuito, passou a necessitar 15. Mas não tinha 15, não estava sobrando 2 navios para colocar. Nós tiveram que colocar. Então aquela escala semanal deixou de ser de semanal e passou a ser de 10 dias, porque só esticou a corda. Então, bom, como se não bastasse isso, então, aí nós passamos a ter um outro problema aí. Agora o porto nos Estados Unidos, aquele acidente do navio que bateu na ponte, né, e que automaticamente fez com que um grande porto americano deixasse de operar e as cargas tivessem que ser escalonadas para outros portos. Então, se a gente passou na água, a gente vem passando um momento de gargalo após gargalo. Então isso está afetando a navegação de um modo mundial, né? Isso. Você citou a navegação mundial. E agora, falando da cabotagem, o ano passado foi um caos também. Exatamente. Porque você teve problema no norte do país com seca, né? Então, e o sul com chuva. Não tinha calado no porto de Manaus. E no sul, isso. Acabou em água, né? Exatamente. Então, nós que fazemos bastante exportação por Vila do Conde, no terminal, exportação pelo terminal de Vila do Conde, no Barcarena, nós passamos a competir em um determinado momento com as cargas de Manaus, porque como os navios não conseguiam chegar a Manaus, pegando esse exemplo que você me deu, os navios de cabotagem não conseguiam chegar a Manaus, eles iam até Belém, descarregavam em Barcarena, e aí competiam o espaço do porto de Vila do Conde com as cargas de exportação, que já é pequeno, exatamente, e aí as cargas iam de Barcaça até Manaus. E aí, para complicar mais a nossa vida, como se isso não bastasse, nós estamos passando por um período, assim, ao longo dos últimos 12 anos, o Brasil não teve investimento em terminais portuários. Pequenos ajustes aqui, pequenos ajustes ali, mas nós, ao longo dos últimos 12 anos, nós só perdemos perdemos capacidade operacional. Teve a BTP, foi o último que entrou, BTP junto com o Embraport, praticamente juntos, e o terminal e o porto de Itapuá um pouquinho antes. Bom, de lá para cá,
Isso, naquele momento, se dizia, não, nós já estamos preparados para aguentar até 2030. Engano. O Brasil cresceu muito mais do que se esperava, em especial em commodity, Sim. e nós viemos lá para cá perdendo um porto após o outro. Nós perdemos o T-37, perdemos a Rodrimar, Tecondi, então perdemos em Santos uma boa capacidade operacional, perdemos... Tinha Rio Cubatão também. Muito tempo atrás. Tinha Rio Cubatão, né? Eram navios menores, mas conseguimos fazer a operação. Consegue tirar. Justo. Consegue 2 anos para cá a gente perdeu a APM, que a APM devolveu o terminal de Itajaí, o porto de Itajaí, então perdemos mais 2 berços em Itajaí, então já não dava para suportar, a gente perdeu mais 2. Recentemente a Porto Nave começou a fazer a reforma, o reparo do berço deles para poder receber navios de maior porte, maior calado, e aí interditou mais um berço, então dos 2 berços que tinha virou um só, então no complexo Itajaí Navegantes, dos 4 berços que tinha, passou a operar com 1. E Itapuã virou um caos. E aí concentrou em Itapuã, mas ainda como a desgraça não acabou ainda, em Santos nós tivemos o incidente com o navio que bateu no cais da BTP, Sim. E dos 3 berços da BTP ficou operando apenas com 2. Então, assim, nós falamos que é a tempestade perfeita, né? Nós estamos o Brasil em pleno crescimento, e hoje a indústria brasileira está limitada, o crescimento da indústria brasileira está limitado à capacidade operacional dos portos. É verdade. Esse aí, hoje bem é o você grande comentou problema. que a logística não está lógica, né? Não está lógica, nem de longe está lógica. E aí, novamente, eu reforço assim, a necessidade de você ter as pessoas certas, né? Ter as pessoas certas no lugar certo, atuando da melhor forma possível, é o que vai fazer você ter um diferencial no mercado. Porque todos esses problemas que eu citei, eles estão para nós, estão para qualquer competidor, para qualquer concorrente do mercado. Então, disso nós não fugimos, não tem uma logística melhor ou pior. Esse cenário todos vivem e vivenciam o dia todo. Aí o que vai fazer a diferença entre você ser eficiente ou você não ser eficiente são as pessoas. São as pessoas, e eu digo mais, além das pessoas também, tem a tua capacidade de investimento na tua logística interna, porque, por exemplo, a gente sabe que a JBS ela tem um terminal em Lins e tem um em Cubatão. Correto. Se não houvessem esses terminais para receber essa carga, seria muito pior ainda para vocês conseguirem fazer essa logística, né? Acontecer totalmente. Ele atrapalha muito o ciclo do caminhão, né? Então, se nós temos uma vantagem competitiva hoje, citar dessa forma, que quando o veículo chega em Santos, primeiro eu não preciso descer com a carga, então eu estufo um container em Lins, que é a nossa planta que maior estufa, 600 cargas mês. Se estufar um container em Lins e eu não tiver janela no porto, eu ainda posso segurar ele lá por um período que eu quiser. Sim. E só descer para cá mais próximo do navio. Segundo, se eu chegar com um caminhão em Santos e ainda não tiver janela para entregar dentro dos terminais, que eu vivo isso todos os dias, eu ainda baixo no nosso terminal, que tem 1.190 tomadas, e eu consigo manter aí, libero o caminhão para o caminhão voltar com um container vazio para a planta. A logística não para. Não, a logística não para. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O terminal de Cubatão não para. Sim. Ele é 100%, ele opera 100% do tempo. Então, isso faz com que a nossa logística não pare. Além da parte rodoviária, vocês também utilizam a ferrovia? Não, nós usávamos a ferrovia até no início, até ano passado. A gente vem reduzindo o uso da ferrovia ao longo dos últimos anos, e declinamos o uso da ferrovia no ano passado por vários problemas operacionais que nós estávamos encontrando no ciclo do trem, que estava alongando muito o nosso ciclo produtivo. Entre a produção e a entrega para o cliente, esse time tem um custo. Sim. Uma carga nossa é uma carga de alto valor agregado, né? Só olhar o preço da carne nossa no supermercado. Então, você atrasar 5, 6, 7 dias entre um rodoviário e um rodoviário tinha um impacto financeiro. Sim. E aí a vantagem competitiva do trem não permitia isso. Eu entendo que a falta de competitividade no transporte ferroviário no Brasil impede o crescimento, porque a competitividade, a concorrência traria mais eficiência. Justamente. Então, a minha leitura assim, a livre concorrência traz eficiência no mercado, e isso nós não temos aqui ainda, né? Ainda, é verdade. Você falou que são 30
35 plantas, né? Correto. Essa produção toda atende o mercado nacional e internacional. O que representa o mercado internacional para essa produção? São segmentos, né? Então, você tem Sim. parte mais industrializada, parte mais in natura, mas hoje a exportação que foi lá seus 30%, hoje já ultrapassou a metade. Nós já estamos fazendo um pouco mais. Já exporta mais do que no mercado interno. Nós estamos crescendo ano após ano, né? Crescemos, e esse ano nós temos uma projeção de crescimento de exportação de 23%. Então, imagine hoje nós já não temos uma capacidade portuária, que eu falei antes, e nós temos que crescer, entregar 23% a mais. Que desafio. É um mega desafio. Mas, assim, novamente, eu entendo que, assim, nós vamos ter, não dá para a gente ficar sentado esperando que alguém faça por nós. Sim. Nós temos que arregaçar as mangas e ir para frente, né? Nós temos que politicamente agir, nós temos que, como iniciativa privada, agir, nós temos que buscar criar soluções junto aos terminais portuários, nós temos que, se o problema hoje é falta de capacidade dos terminais em receber a carga, porque todos os terminais estão superlotados, nós temos que encontrar jeito de deixar o nosso dwell time do container menor, porque quanto maior o tempo de permanência do container dentro do porto, menor vai ser a minha capacidade de entregar containers. Então tem que encontrar soluções, e aí a gente tem feito esse trabalho a 4 mãos com os terminais portuários, justamente para permitir que a entrada de containers nunca pare. Então, por mais que ela esteja mais lenta, mas que ela não pare, que ela não seja interrompida, né? Então, essa é a nossa grande missão. Você falou no container. Então, além da carga containerizada, vocês também trabalham com breakbook? Nós trabalhamos com breakbook para alguns mercados específicos. Hoje, basicamente, é a Rússia, que nós estamos fazendo embarque em breakbook. Já fizemos para Egito, fizemos para Argélia, mas hoje nós fizemos os nossos breakbook que nós estamos embarcando são vendas FOB para a Rússia. Em relação à operação, o breakbook, ele tem vantagens em relação a trabalhar com container? Assim, eu vim de uma geração de operação breakbook. Então, quando Sadia ainda, eu cuidava dos navios breakbook em Paranaguá. Me acostumei com os navios, né? Os navios que faziam Oriente Médio na época. A migração para o container trouxe muitas facilidades, não só para nós, que não precisamos mais de armazéns, então consigo estufar na planta e armazenar dentro do container, dentro de um free time acordado com os armadores, e também para o cliente, que não precisa mais ter grandes estruturas na ponta. Então, eu tenho clientes hoje que compram um container por semana porque ele consome um container por semana. Tenho clientes que compram 10 containers por semana porque ele consome 10 containers por semana. Então, você consegue balancear o atendimento dentro do container. O que mata é quando o cliente que me compra um container por semana, em uma determinada semana, por alguma razão, o armador não embarca o container dele, e na segunda semana ele quer entregar os 2 containers e quer se achar na razão de que o cara tem que consumir os 2, né? A capacidade é o que eu falo assim, se você não almoçou ontem, hoje você não vai almoçar 2 vezes para compensar o almoço de ontem, né? A gente até estava comentando um tempo atrás, veio um convidado aqui para falar sobre tanque, né? E a gente falou justamente isso, o grande cliente comprava o porão todo do suco, né, no breakbook, e o cliente menor comprava o container com alguns tambores de suco, mais ou menos isso. Isso. Né? Mas acho que essa é uma grande vantagem da carga containerizada. Eu não vejo, assim, quando eu olho a renovação da frota de navios no mundo, eu não encontro estatísticas que me dizem que está sendo construídos navios novos de porão. Então, estão cada ano entrando novos navios containerizados, exato, e cada vez maiores, cada vez maiores. Nós estamos mais ou menos, o Brasil está parado mais ou menos lá na década, mais ou menos no ano 2012, 2013. Nós estamos uns 10 anos atrasados. Os navios que operam no Brasil são da geração que foi construída há 10 anos atrás. Os navios que entraram a partir dali, as novas gerações de navios que entraram a partir dali, não têm capacidade de operar no Brasil. Exatamente. Não temos portos para operar, né? Então, temos calado limitado, nós temos sem tamanho... calado, então. Literalmente, aqui se aplica o termo sem calado. Operar os navios que estão circulando no mundo, no Brasil não é possível porque não tem calado, é sem calado. Agora, vamos deixar a coisa um pouco mais leve agora, né? Nessa tua carreira, né? Excelente carreira, né? Você deve ter muitos mentores, muitas pessoas que foram referência para você, né? Você gostaria de citar alguém?
Assim, eu falo que eu aprendo com todos, mas eu não tenho dúvida e nunca escondi a minha admiração por uma pessoa que foi o meu gestor na Sadia. Ele foi chefe de departamento, depois foi meu gerente e acabou saindo da Sadia, eu acabei assumindo a gerência com a saída dele, mas eu tenho uma amizade muito bonita com ele até hoje. É o Blásio José Minchen, não sei se vocês chegaram a conhecer. Não tive oportunidade. Blásio foi meu gestor lá em 2003, foi ele que me trouxe, em primeiro lugar. Assim, em 2001 foi ele que me trouxe de Francisco Beltrão para Paranaguá. E eu lembro que quando ele me trouxe, que ele me convidou para vir para Paranaguá, ele falou, tem uma vaga assim, assim, assado, me explicou lá, não me deu muita expectativa. E eu também não conhecia Paranaguá, nunca tinha vindo em Paranaguá, mas eu tinha uns amigos em Paranaguá. Aí passei a mão no telefone e liguei para um desses amigos, porque como eu era responsável pela logística em Francisco Beltrão, a Sadia de Paranaguá já mandava os containers para lá, então os programadores de exportação ficavam em Paranaguá. Sim. Eu liguei para um desses amigos e falei, Paulo, você conhece alguma casa, alguma coisa para alugar aí? Eu estou sendo transferido para Paranaguá e estou precisando de uma casa aí, qual é um bairro, me dá algumas dicas sobre Paranaguá. Ele falou, Clóvis, tem uma casa do lado da minha que está para alugar, cara. Eu falei, o bairro é bom? É bom. Quanto que querem na casa? A senhora lá quer tanto. Eu falei, aluga ela para mim. Daí ele falou, como assim aluga para mim? Eu falei, pega os dados, eu vou passar os documentos, o dinheiro e você aluga a casa para mim. Eu vou morar nela. Ele falou, você não quer ver a casa? Você não sabe nem que bairro que é. Eu falei, cara, se você está dizendo que a casa é boa, é boa. Bom, frigir dos ovos, ele alugou a casa para mim e eu trouxe minha mudança para casa. E o meu chefe, o Blásio, ele na época falou, você fica 30 dias no hotel, enquanto isso você acha a casa, tal. Eu vim, trouxe, como eu já não tinha alugado a casa, qualquer mudança dentro da casa, e na outra semana, eu conversando com ele, ele falou, e você já procurou casa? Daí ele falou, já tô morando aqui. Eu falei, mas você disse que não conhecia? Não, aluguei por telefone. Então... E o pessoal do interior tem isso, né, da confiança. Confiança, exato. Pro pessoa que era o seu parceiro de trabalho. Que inclusive eu não conhecia pessoalmente, eu só tinha contato com ele por telefone, na época eu não tinha nem videoconferência, eu só conversava com ele por telefone, e ele alugou a casa, eu fui morar na casa, e assim começou a minha carreira, eu comecei a trabalhar diretamente com o Blásio. Então o Blásio certamente foi a pessoa que, eu falo assim, foi um pai para mim, ele foi o mentor da minha carreira, eu devo muito do que eu sou hoje a ele me transmitiu muito conhecimento, e depois ele acabou se aposentando, saiu da BRF, foi superintendente da Martin-Limite durante um período, depois acabou saindo da Martin-Limite, depois acabou vindo para a JBS, ainda como diretor de logística da Seara. Esse nome não é estranho, não. E depois saiu da Seara alguns anos atrás e hoje curte a vida dele. Tá pescando lá. Vive muito bem lá em Penha, Santa Catarina. Que legal. Isso é importantíssimo. E alguma história, assim, deve ter várias, né? Algumas que eu sei que você não pode contar aqui, mas você lembra de alguma história que você possa contar pra gente? Alguma história engraçada? Sim. Tem muitas histórias, obviamente, nesses 20 e tantos anos de carreira, a gente tem muitas histórias para contar, mas eu acho que assim, tem coisas que mais marcam a nossa vida, né? E essa minha transferência para Paranaguá, eu lembro, eu me transferi dia 5 de novembro de 2001. Aí eu recebi uma incumbência, eu tenho que trabalhar a fábrica de margarina, estoque da fábrica de margarina. Se você der conta do recado, aí vai te promover, porque eu não vim ainda como supervisor, eu vim como programador de carga. Se você der conta lá, a gente vai te promover. Bom, eu cheguei em novembro, comecei a arregaçar as mangas e fui para dentro. E aí encontrei um monte de coisas que não estavam, assim, que não eram normais. Em desacordo, Em desacordo, assim, produto vencido, shelf life avançado, isso. Afinal das contas, acabamos identificando um prejuízo ali. E eu vi que quando eu dei a notícia, nem o meu chefe, nem o meu chefe, Blásio, gostou da notícia que recebeu, mas a fábrica de margarina respondia para o gerente da unidade, que era o senhor Euclides Kerkhoff.
que também não gostou muito da informação que recebeu, por saber que tinha dentro do estoque, na época não tinha esses WMS que nós temos hoje, né, controle extremamente avançado, era no cartão pallet anotado à mão. Mas, enfim, eu fiz o que tinha que ser feito, desapontei eles, mas continuei trabalhando de cabeça erguida. No dia 31 de dezembro, fechamento de mês, fechamento de ano, o último dia de expedição do ano, nós com uma pressão danada para poder fazer volume, e o Blasio me fala assim: Clóvis, eu preciso que você, depois do expediente, depois das 19 horas, que você terminar de carregar os últimos caminhões aqui, você passa em casa com a tua esposa. Eu falei, cara, beleza, vou passar, né? Assim, na minha cabeça ficou, pô, deu merda, como diz outro, né? Aquela notícia que vai repercutir agora no ano novo. Exatamente. Mas, enfim, eu passei, terminamos o carregamento já no final do dia, passei por casa, tomei um banho, peguei a esposa e fui lá para casa do Blasio, que é onde eu tinha que encontrar. Cheguei lá, tava o Blasio e o Euclides. O Blasio e a esposa, Dona Rose, o Euclides Kerkhoff e a Dona Magali, a esposa do gerente industrial, e aí eles me chamaram, as esposas foram para dentro da casa do Blasio, e eles me chamaram com canto, e eu na minha cabeça, é agora, né, que eu vou receber a má notícia, né, que dia? Eles me chamaram numa mesa lá, e aí falaram, pô, a gente gostou muito do teu trabalho, você trouxe a informação limpa para a gente, você foi bem transparente, e a gente tinha uma ideia de fazer o teu crescimento profissional lá pela metade do ano, que nós achávamos que até lá você ia estar com a casa em ordem, e nós resolvemos antecipar a tua... Cara, pensa numa... assim, foi uma coisa que para mim assim, marcou muito a minha passagem, porque de fato quando eu vim quando eu saí de Paranaguá e vim para... Desculpa, saí de Francisco Beltrão e vim para Paranaguá, eu abandonei tudo que eu tinha. Então eu saí da minha casa, porque em Francisco Beltrão eu tinha casa própria, eu morava, aí nesse momento a minha mãe já tinha saído do sítio, já estava ali morando, era minha vizinha, morava de frente, um lado da rua ou do outro, então eu acabei abandonando a minha mãe mais uma vez, vim para Paranaguá, em plena aventura, porque eu enxergava que em Paranaguá eu tinha opção de crescimento. Então, quando isso se concretizou, para mim me tirou um peso muito grande das costas. E nesse momento eu entendi que a conquista profissional, o crescimento profissional, ele só é dado para aqueles que vão atrás. É isso aí. Então, eu poderia ter ficado em Francisco Beltrão, possivelmente, não sei se eu estaria lá até hoje, mas enfim, a minha limitação era ter ficado lá. Então, quando eu concordei, eu me abri para o novo, isso me abriu horizontes. E hoje eu vejo que, sim, isso é uma coisa que falta muito ainda nesses profissionais, nessa geração mais nova, porque eu vejo mesmo dentro do nosso dia a dia, do meu convívio, muitas pessoas que querem ter oportunidade de crescer. Você quer ser supervisor? Quero, mas eu quero ser supervisor em Cubatão. Mas eu tenho uma vaga em Lins. Não, Lins é muito longe de casa, eu tenho um apartamento aqui, eu moro com a minha mãe. Então as pessoas não estão dispostas a se desprender de alguma coisa para conquistar outra. E eu entendi que às vezes é necessário dar esse passo. É como se fosse um investimento, né? Quando você investe, você coloca na frente esperando algo lá. Justo. Às vezes pode acontecer um revés, ou pode acontecer o que aconteceu contigo, que foi o prêmio que veio. Exato, mas se você não tentar, você nunca vai descobrir, né? É verdade. Então o máximo que pode vir é a frustração de você não ter tentado. Mas eu digo mais, você sempre ganha, porque você vai ganhar conhecimento, você vai ganhar experiência. Eu passei por isso também, né? Eu saí daqui, era jovem, tinha 22 anos, e fui morar no Nordeste, não conhecia nada do Nordeste. Peguei esposa e filho, fui para lá, sem conhecer nada, e foi uma experiência maravilhosa, que me gabaritou a retornar para cá, com uma outra posição, com mais experiência, mais bagagem. Justo. Então vale a pena, sim. Eu acho que assim, as pessoas têm que... hoje nós temos passando por uma fase bastante... Eu citei bastante a necessidade de ter as pessoas certas no lugar certo. Mas nós estamos passando por uma fase de falta de mão de obra geral, né? No mundo, não somente no Brasil, no mundo. Não só mão de obra principalmente qualificada, que é o pior ainda. Exato, é a mão de obra qualificada. E em especial aquela para cargos de gestão, cargos de responsabilidade. Então, porque as empresas,
elas estão cada vez mais exigentes em relação aos gestores. Então, está colocando uma carga, uma pressão em cima das pessoas, e nem todas as pessoas estão prontas para assumir essa responsabilidade. Então, muitas pessoas querem crescer, e inclusive reclamam quando não crescem, mas não querem assumir a responsabilidade de atender o telefone no final de semana, de atender o telefone na madrugada, e não é só atender o telefone, é de resolver o problema. Então, a gente vê muitos gestores hoje em dia que desligam o celular no fim de semana para não serem incomodados, né? Isso eu até é um falo, problema. O trabalho do RH das empresas tem estudado isso justamente para saber se aquela pessoa... Eu achava isso que era balela antigamente, mas hoje eu admiro, porque eles sabem exatamente se aquela pessoa consegue suportar a pressão, se ela consegue se adaptar a ambientes diferentes ou a diversidades que... Eu achava que era uma balela isso, mas hoje eu tenho uma admiração gigantesca por isso, né? E existe, né? Assim, são poucos, você tem que pensar, muitos profissionais do meio, então você tem que saber identificar, né? Então, a identificação e a oportunidade, ela tem que ser todo dia. Então, se você... eu falo assim, se você tem alguém que você identifica que tem um perfil, puxa esse cara para o seu lado, porque por mais que hoje você não tenha a vaga que você precisa para ele ou que ele é merecedor, mas é melhor tê-lo preparado para que quando tiver a vaga ele está ali do que ter a vaga e não ter ninguém preparado. É isso aí. Então, isso é um caminho, um caminho contínuo do RH junto com o gestor, né? Justamente. E outro ponto, assim, que eu vejo que faz uma boa diferença hoje não só hoje, sempre foi assim, as pessoas estarem predispostas a aprender, né? Não somente em uma faculdade, num MBA, mas aprender, conhecer um processo. Se você está ocioso hoje, se colocar, se prontificar a sentar do lado de alguém que você quer aprender. Um dia eu quero trabalhar na área de shipping, por exemplo. Tá, mas o que você sabe? Você ao menos sabe falar inglês? Ou ao menos você sabe o que é um navio? Você já sentou do lado de alguém de shipping para você entender? Então, muitas vezes as pessoas acabam ficando esperando que as coisas caem do céu, né? Então, e é o esperando de esperar, não de esperançar, né? De esperançar, né? Um exemplo disso, teve até aqui com a gente o Rodrigo Gomes, que é... Nossa, que é de amigão. lá. Sim, então, aí ele comentou sobre isso, que ele começou a carreira dele lá, operando máquina de Xerox como office boy, só que o diferencial dele foi isso, a curiosidade, o querer aprender. Ele procurava todos os profissionais, encostava ao lado para querer saber o que cada um fazia, e aquilo foi dando bagagem para ele, e hoje exatamente. É um grande profissional. Quem não né? teve a oportunidade de assistir o episódio com o Gomes, por favor, o faça. Vale a pena. Eu, inclusive, usei esse episódio do Gomes para fazer uma matéria entre os meus gestores, o meu RH, para que eles entendessem também um pouquinho de da onde que vem a trajetória de alguém que está no topo. Com Ele certeza. não nasceu lá. Exatamente, né? Episódio 2, pessoal, só para lembrar, tá? Não, muito legal. E eu tô bastante feliz com ter você aqui, porque a gente tem uma ligação, né? Óbvio que a gente está ligado, todas as companhias estão ligadas, né? Principalmente uma operação da JBS, e eu te conheci através disso. Mas eu não te conhecia a tua história, né? E eu acho legal porque, como nós atuamos numa área que nós temos contato com todos os armadores que estão ligados a você, o que eu vejo é todos eles falam muito bem de você, principalmente da sua relação que você tem com eles, que é, óbvio, uma relação de cobrança, né, mas de muito respeito. Você é uma pessoa que respeita muito, né, talvez por conta de você ter passado por outras empresas e conhecer os dois lados da moeda, então eu acho bem legal isso e queria falar isso daí para você, que é algo que eu percebi, uma percepção minha de fora, né? E que é muito legal trazer você aqui para poder estar dizendo isso. Fico feliz de ter esse sentimento e em especial de ouvir, porque às vezes a gente acaba não recebendo esses feedbacks que são positivos, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, enaltece a nossa necessidade de permanecer no caminho. Então, se a forma com que eu trato as pessoas faz com que as pessoas tenham uma admiração por mim, sinal que eu estou no caminho certo, e eu espero com esse modelo de trabalho meu, eu poder fazer com que crie seguidores, e pessoas entendam que é possível
trabalhar com respeito, que a questão do resultado, da extração do resultado, ele não precisa necessariamente você pisar na cabeça de alguém para você extrair o melhor resultado dela. Pelo contrário, acho que pessoas que entregam resultados são as pessoas motivadas, né? Então eu sempre falo, né? Eu como gestor, qual que é a minha atividade, qual que é a minha ação do dia a dia? É demonstrar para as pessoas que é possível fazer, é motivar as pessoas a fazer, e muitas vezes para fazer isso eu tenho que arregaçar as mangas e ir fazer. Então, botar as mãos na massa, quando a gente faz isso, é justamente para que as pessoas enxerguem que isso é necessário. Então, mas isso não é a tua função. Eu sei que não é a minha função. Eu lembro do exemplo do Rodrigo do container, do container, exatamente. Não era obrigação dele, concordo plenamente. Estava lá com uma outra missão, mas se ele não fizesse, ninguém faria. Então, e hoje eu vejo muitas pessoas que exercem cargos de liderança, cargos de gestão, e que não estão dispostas a dar o exemplo aos seus liderados. Isso é ruim, porque isso, de uma certa forma, faz com que as pessoas executem aquilo que precisa ser executado quando estão sob os olhos do chefe. Porque elas têm uma ordem de executar, elas não têm uma inspiração de executar. E a nossa missão é inspirar as pessoas a ser melhor que a gente. Cara, que aula, hein? Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente conseguiu ajustar a agenda. Justo, né? Fazia dias, né, que a gente tentava as coisas não andavam, não estava dando certo, mas finalmente deu certo e estamos aqui. Muito legal. Tenho certeza que, assim como você citou o episódio do Rodrigo, né, que serviu de exemplo, esse episódio também vai servir de exemplo, principalmente para muitos estudantes que acompanham também o podcast também. Tiveram uma grande aula, né, Babá? Tiveram uma grande aula. O podcast, a nossa professora de inglês, podcast, pessoal. E vai ter uma grande aula, um grande exemplo aqui, um profissional fora de série aqui nessa bancada, podem acompanhar e certeza de levarem isso aí à frente. É isso aí. Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, gente. Eu agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade de poder falar e pela essa conversa muito transparente, muita vontade que vocês me deixaram aqui. Sim. Passou tão rápido, né? Passou rápido, exatamente, passou rápido. E espero que de uma certa forma, eu tenha contribuído e que as pessoas enxerguem que existe um caminho a ser percorrido, existe muita juventude, muitas pessoas que estão aí querendo ingressar na logística. Eu falo, a logística, você dificilmente vive 2 dias iguais na tua vida. Sim. Então, se você não gosta de monotonia, bem-vindo, venha para a logística. Acho que as empresas vão evoluir, o mundo vai passar, os navios vão crescer, vão acontecer portos novos, mas sempre vai precisar profissionais de logística. E eu falo muito para minhas filhas, né? Eu tenho uma filha que é formada em farmácia, que está na Austrália, outra que está se formando esse ano em nutrição, e eu falo para elas que, independentemente, isso é uma questão que vem de berço, que a minha mãe sempre falava, que independentemente daquilo que você escolha você fazer na vida, escolha ser o melhor, porque para o melhor na tua profissão existe espaço. Então não importa qual a profissão, pode ser uma profissão que hoje precisa de 1000 pessoas, amanhã vai precisar de 1. Mas se você for o melhor, esse 1 que vai precisar é você. Então quando você se propõe a fazer uma coisa, se proponha a fazer o mais bem feito possível. Seja o melhor, teu espaço está garantido. Perfeito, ela foi cirúrgica. Então, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, novamente, Instagram, no YouTube, Estamos Spotify, também no Spotify, isso. Né? E acompanhe com a gente toda quinta-feira, 19 horas, tem um episódio novo. E se todos forem como esse, tenho certeza que vai ser sucesso. Tá lá sempre no carro, Spotify, pode deixar lá rolando o áudio lá que vocês vão gostar. Então é isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana. Obrigado.